Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 64. E nós vamos ler o verso de número 4. Então, se você puder achar aí, ficar de pé no seu lugar. Você que não trouxe sua Bíblia, nós teremos aqui um telão, para passar o texto para você. Vamos ler um versículo apenas. Isaías 64, capítulo de número 4. Diz assim o texto: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é verdade sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente também para receber a preciosa semente da Tua palavra. Que nós saímos daqui, Pai, encorajados, inspirados pelo Teu Espírito, Deus, a continuarmos caminhando para que a Tua boa palavra continue sendo vida através de nós, aonde quer que nós formos. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. Pode se assentar, querido. Bom, o tema da mensagem de hoje é um Deus pessoal versus 8 sofismas. Amém? Então, eu não sei, vocês não estão rindo, né? Os irmãos estão acompanhando então. Para quem não está sabendo, existe um canal aí no YouTube, muito famoso, ficou famoso recentemente, e eles estão promovendo muitos debates. E esses debates são com assuntos que muitas vezes são antagônicos. Por exemplo, já fizeram um debate de um personal trainer com pessoas obesas. Fizeram também um debate de um empresário com 30 pessoas desempregadas. Aí os 30 desempregados sentam na roda e vão ali conversando com o empresário. Ou seja, são questões antagônicas. Tem também o debate de um cristão contra 30 ateus. Então o povo gosta, de temas que são antagônicos. Obviamente o tema da mensagem não surgiu por causa do programa, eu já estava com a mensagem no coração, a gente só incorporou dessa forma para que você possa aí sintonizar. Bom, hoje eu quero conversar com a igreja, ministrar a respeito da pessoalidade do nosso Deus. Quantos acreditam que o nosso Deus é um Deus pessoal, que Ele se importa conosco? Amém? Graças a Deus, nosso Deus é um Deus maravilhoso. No século 17, ali na Europa, durante o Iluminismo, surgiu uma corrente chamada deísmo, com D. E o deísmo, ele pregava o quê? Ele pregava a existência de um Deus, ou seja, Deus existia, eles acreditavam que Deus existia, mas esse Deus, muito embora eles acreditassem que esse Deus existia, esse Deus não se relacionava com a sua criação. Era como se Deus tivesse criado o mundo, dado corda no mundo e esquecido da sua criação. E essa corrente ficou muito conhecida. Existem autores famosos como o John Locke, o Voltaire, o Thomas Jefferson. São pessoas que acreditavam nisso. Mas existe uma outra perspectiva que não é o deísmo com D, é o teísmo com T. O que o teísmo acredita? O teísmo, da mesma forma, também acredita que existe um Deus que criou todas as coisas. Não é o ateísmo, é o teísmo, ou seja, acredita-se na existência de Deus. E esse Deus, Ele é um Deus transcendental. Ele é um Deus que criou todas as coisas, está acima da criação. Mas muito embora Ele seja um Deus que esteja acima de toda a criação, esse Deus também, Ele tem um caráter que a palavra chamada imanente. Ou seja, Ele é um Deus que se relaciona com a sua criação. Ele é um Deus que se relaciona com os seus filhos. E talvez você esteja pensando assim: bom, pastor, eu quero falar hoje sobre um Deus pessoal. Eu acredito que de fato, eu sou teísta também, acredito que Deus, Ele é um Deus pessoal. Eu acredito que Ele criou o mundo, criou o universo. E acredito também que Ele se importa com a minha existência. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a participar de um programa assim na nossa vida. Talvez você não vá nesse programa fazer essa participação, mas muitas vezes, no seu dia a dia, quando você se levanta, no meio dos seus enfrentamentos, no meio da sua jornada, da sua rotina, parece que muitas vezes você se assenta, algo é colocado diante de você que você por vezes
abre diálogo com situações onde você pensa assim, mas peraí, será que nessa área da minha vida, ou será que nessa situação da minha vida, será que realmente Deus está presente? E por vezes durante a nossa jornada, cadeiras são colocadas e nós precisamos debater, às vezes conosco mesmo, com os nossos pensamentos, às vezes com as situações, com as circunstâncias do dia, e a circunstância do dia se assenta na sua frente e diz assim para você, tá vendo? Esse Deus não se importa com você, porque se de fato Ele se importasse, você não estaria passando por essa situação. Então, muitas vezes, nós cremos na existência de Deus, mas às vezes a nossa consciência vai se esquecendo que nós temos um Deus bondoso, amoroso, um Deus que cuida de nós, um Deus que vela em favor daqueles que nele esperam. Amém? E esse texto que nós acabamos de ler é o texto de Isaías 64. Isaías foi um profeta e Isaías profetizou aí no capítulo 64 especificamente, quando o povo estava retornando do exílio. A nação de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. E agora então, eles retornaram, após 70 anos, eles retornaram para sua terra natal. E aí então Isaías profetiza, falando a respeito de um Deus que diz o quê? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Era como se Isaías estivesse falando, ei Israel, vocês estiveram cativos, e parece que durante os anos do cativeiro, muitos às vezes pensaram que Deus havia se esquecido de vocês, mas olha só, a mão de Deus trazendo vocês de volta para o território, para a nação de Israel. E ele diz, olha Israel, se lembre do Senhor, porque desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Era como se Isaías estivesse reacendendo a chama no coração da nação de Israel, e dizendo, ei, o Senhor continuará se lembrando de vocês, assim como Ele se lembrou de vocês no cativeiro, Ele continuará pelejando por vocês, Ele estará contigo nesse retorno, e as bênçãos do Senhor seguirão e acompanharão aqueles que nele esperam. Amém, querido? Então talvez hoje você precise se lembrar disso, se lembrar que existe um Deus que conhece o seu nome, um Deus que conhece a sua história, um Deus que não criou apenas o cosmos e simplesmente te abandonou no planeta Terra. Não, mas nós cremos e nós confiamos num Deus que nos conhece, que conhece o nosso nome, um Deus que é poderoso, mas também um Deus que é um Deus pessoal e que está conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluia! Então, alguns temas, alguns sofismas vão se assentar nessas cadeiras hoje. E o primeiro sofisma está lá em 1 Samuel 8,19. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira, mas que parece verdade, não é isso? É uma mentira bem elaborada. Então nós vamos falar hoje a respeito de alguns sofismas, e eu gostaria de ler o texto lá de 1 Samuel capítulo 8, verso de número 19. Diz assim: todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel, e disseram, não queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu, atendam-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. Bom, aqui nós estamos num período onde a nação de Israel está próxima a ter o seu primeiro rei, tudo bem? Então eles estavam passando ali pelo período dos juízes, passaram pelo patriarcado, agora passaram pelos juízes, e estão aqui nas vésperas, na antessala de entrar no período dos reis de Israel. E esse período aqui era um período de vulnerabilidade da nação de Israel. Por quê? Israel não tinha um rei constituído, e vez em quando, em determinados períodos, Deus levantava homens chamados de juízes, como Sansão, Jefté, Débora. E esses juízes se levantavam para batalhas específicas e libertavam o povo de Israel dos povos que estavam ali ao redor da nação de Israel. Então era um momento de vulnerabilidade. Não havia um referencial para Israel apontar e dizer assim, ei, nós temos um referencial e tal pessoa é o nosso rei, é o nosso governante. Não havia um referencial. E aí o que acontece? É nesse período que Israel começa a olhar para as nações vizinhas. E o que Israel diz?
Israel diz assim: olha, todas as nações vizinhas, os cananeus, os filisteus, os amonitas, todos eles têm um rei, mas nós não temos um rei. E aí então, o povo de Israel começa a pedir para Samuel, que era um juiz ali, para que Israel também tivesse um rei como as nações vizinhas. Só que, irmãos, Deus havia chamado Israel para caminhar de um modo diferente das demais nações. Ali em Êxodo capítulo 19, o texto nos diz que Deus havia chamado Israel para ser o seu tesouro pessoal. Era como se Deus estivesse dizendo para Israel assim: ei Israel, eu serei o rei de vocês. Vocês não terão um referencial visível, talvez, como as outras nações. Não terão um rei com um cetro na mão, assentado num trono que vocês podem visualizar. Mas eu serei o Deus de vocês. E vocês serão para mim um tesouro pessoal. Ou seja, Deus havia chamado Israel para caminhar de uma forma distinta sobre a terra, onde não haveria um rei físico, um governante real, mas o próprio Deus seria o Deus da nação de Israel. E fato é, irmãos, que Israel, na ausência desse rei físico, Israel começa a se comparar com as demais nações. Mas espera aí, todas as demais nações têm um rei. Olha como é bom ter um rei. Ele anda numa carruagem, ele se assenta num trono, ele tem um cetro. Como é bom ter um rei. E Israel começa a comparar a forma que Deus havia chamado Israel para se mover sobre a terra com as demais nações. Irmãos, o primeiro sofisma que muitas vezes nós caímos na tentação dessa verdade que é uma mentira que parece verdade, é o sofisma da comparação. Quantas vezes nós passamos também por situações de vulnerabilidade, assim como Israel estava passando, situações onde fisicamente não há um referencial para se apontar, não há uma vitória para ser contada, não há um diploma para ser exposto, não há números para serem planilhados, não há um referencial visível de que a mão de Deus esteve contigo. E é nesses momentos de vulnerabilidade que nós começamos a querer levantar também reis para nós. E a gente começa a comparar a nossa trajetória, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, em relação a outras pessoas. E aí entra a comparação. Mas espera lá, pastor, só eu que ainda não conquistei tal coisa, só eu que não vivi tal coisa, só eu que não tenho isso. E nós temos aprendido aqui, irmãos, a caminhar não pelo que Deus pode nos dar, mas pela suficiência de Cristo em nós. Mas muitas vezes o sofisma se assenta na nossa frente, esse sofisma da comparação, e nós vamos comparando a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa família, os resultados que alcançamos com o resultado de outras pessoas. Nós vamos fazendo comparações, e aí o nosso coração vai ficando assim como a nação de Israel, querendo eleger reis, e aí por vezes nós pegamos atalhos e fazemos aquilo que não é da vontade do Senhor. Então Israel caiu nessa tentação de se comparar com as demais nações. Queremos um rei igual às demais nações. Então talvez, irmão, você tenha chegado hoje aqui e esse sofisma está te rodeando, de você olhar para a sua história, para a sua trajetória, de olhar para aquilo que Deus confiou a você, e você compara com outros parâmetros, e parece que Deus está ausente. Mas não, querido, a mão do Senhor está conosco todos os dias. Eu quero declarar sobre a sua vida que a comparação não vai ser algo que vai te paralisar, que a comparação não vai ser algo que vai fazer a sua fé esmurecer, que a comparação não vai ser algo que vai desmotivar a sua fé, mas você vai continuar confiando na bondade do Senhor, colocando os seus olhos em Cristo, que é o Rei da sua história, o Rei da sua jornada. Aleluia, amém. E aí a comparação se assenta, e aí vem outra questão se assentar à nossa frente. Quero ler Juízes 13, falamos sobre Juízes. Vamos ler agora Juízes 13, verso de número 12. Diz assim: quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que lhe ordenei. Bom, irmãos, aqui de fato nós estamos no livro de Juízes, e a nação de Israel estava ali 40 anos sofrendo nas mãos dos filisteus. E como eu disse, de tempos em tempos levantava-se um juiz em Israel para libertar o povo de Israel
contra esse povo que estava oprimindo Israel. E aqui nesse caso, Deus então levanta um novo juiz chamado Sansão. Só que quando nós vamos ler a história de Sansão, ela é muito peculiar, porque a mãe de Sansão, ela era estéril, assim como outras mulheres da Bíblia. A mãe de Sansão era estéril e não podia ter filhos. E um belo dia, o anjo do Senhor aparece para a mãe de Sansão e diz assim: ei, mulher, você terá a luz, dará a luz a um filho, e ele será um libertador em Israel. E aí esse anjo dá algumas instruções: que ele não poderia comer bebida fermentada, não comer nada impuro e não cortar também o seu cabelo. E aí a mãe de Sansão recebe essa mensagem, se alegra, e ela vai contar para o pai de Sansão que eles teriam um filho. E o pai de Sansão se chamava Manoá. E Manoá então recebe aquela notícia que eles teriam um filho e que esse filho teria um propósito sobre a terra. E então Manoá se enche de alegria, se enche de esperança. E a primeira atitude de Manoá, irmãos, é correr em direção ao Senhor. E ele pergunta para o Senhor: Senhor, como nós devemos criar essa criança? Como nós devemos criar esse menino? Ou seja, havia no coração de Manoá a convicção que Deus estava construindo algo específico ali com Sansão, e que ele não poderia generalizar a criação daquele menino conforme os outros meninos, que havia uma graça repartida sobre a vida de Sansão, que o próprio Deus disse que havia essa graça para ser um libertador, e que Manoá, essa graça distinta, colocou o coração de Manoá em direção ao Senhor, voltado para o Senhor, pedindo orientações de como eles deveriam criar aquele menino. E muitas vezes, irmãos, o Senhor também compartilha conosco projetos, sonhos, propósitos, chamados. E muitas vezes nós caímos no enredo de um sofisma da generalização. Não, é só mais um projeto. Não, é só mais um CNPJ. É só mais um sonho. E nós vamos generalizando e por vezes banalizando que o Senhor está entregando algo específico nas nossas mãos. E Manoá então, entendendo que havia ali uma especificidade, que havia uma graça repartida, Manoá coloca o seu coração diante do Senhor, perguntando: Senhor, como eu devo conduzir a vida do meu filho? Como eu devo conduzir esse projeto? E muitas vezes, irmãos, nós sequer perguntamos para Deus como Ele quer que nós nos movamos em direção a algo. Muitas vezes nós generalizamos, caímos nesse sofisma da generalização, e muitas vezes não colocamos o nosso coração diante do Senhor, contrito, quebrantado, para perguntar quais são as orientações. Muitas vezes nem perguntamos. E por vezes quando perguntamos para o chat GPT: o que você acha sobre isso? Faz uma tabela comparando para mim se é melhor eu obedecer o Senhor dessa forma ou dessa. Quais são os benefícios e quais são os prejuízos? Mas Manoá não. Manoá, ele deu importância para o projeto que havia sido compartilhado. Ele fala: Senhor, como eu devo criar esse menino? Sabe, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor compartilha conosco é algo que veio dele, é algo que tem uma graça específica dele, e nós devemos colocar o nosso coração diante do Senhor. Aqui Manoá estava perguntando sobre Sansão. Como devemos também, irmãos, conduzir a nossa família? Como devemos conduzir a nossa casa? Não é só mais uma família, não é só mais uma casa. Existe um projeto, existe um sonho, existe um propósito de Deus através da sua vida, da sua casa, da sua família. Então não banalize. Existe algo precioso que o Senhor confiou nas suas mãos, os seus filhos. Talvez devamos fazer como Manoá: Senhor, como eu devo criar o meu filho? O que o Senhor tem? Qual é a graça repartida sobre ele? Como nós podemos abençoá-lo para que ele cumpra o seu destino nessa terra? E sabe, irmãos, filho é um diferente do outro, né? Naturalmente falando, eu tenho duas em casa. A Olivinha está com 3 anos e a Aurorinha está com 8 meses. Já dá para perceber que uma é completamente diferente da outra. Eu chego em casa, a Aurora me recebe com um sorriso, abre o sorrisão. A Olivia, eu chego em casa, ela se esconde. É o jeito que ela... Aí eu vou ter que achar ela para brincar com ela. Ou seja, cada filho é diferente. Então, o que o Senhor tem confiado na sua mão? O que o Senhor tem para a sua família? O que o Senhor tem para a sua casa? O que o Senhor tem para os projetos que Ele tem confiado a você? Talvez
seja um bom dia para perguntar: Senhor, como eu devo lidar com o amado, o abençoado do meu esposo? Como eu devo lidar com essa abençoada, Jesus? O que o Senhor tem para a vida dela? Eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir as tuas impressões a respeito do que o Senhor tem confiado a mim. Porque às vezes nós caímos nesse sofisma da generalização. Nós achamos que é só mais um projeto, é só mais uma família, é só mais um filho. Não, irmãos, tudo que o Senhor confiou nas suas mãos tem algo precioso para ser desenvolvido, para que a glória dele seja estabelecida. Aleluia, aleluia. Sabe, e sabe qual que é o mais curioso disso aqui? Deus já havia dado a resposta para a esposa de Manoá. O anjo já havia dito para ela que ela não deveria comer bebida fermentada, não tocar em nada impuro. Já havia dado instrução. Mas Manoá, mesmo o Senhor já tendo falado para sua esposa, Manoá vai e pergunta para o Senhor. Então muitas vezes também as respostas que procuramos, o Senhor já deu para alguém que está do nosso lado. O Senhor já confiou para alguém que está caminhando conosco. E como é maravilhoso nós podermos contar que o Senhor sempre se move em direção a dar instruções. Sabe, irmãos? Então existem algumas renúncias que talvez Deus peça só para você. A mãe de Manoá entrou na renúncia também de não beber vinho, bebida fermentada, nem nada impuro. E talvez Deus peça também para alguns de nós algumas renúncias. Hoje foi um dia bem memorável para a nossa família. Eu encontrei alguns familiares no almoço. Encontrei as irmãs da minha mãe, minha saudosa mãe que já descansa com o Senhor. E vendo ali as semelhanças, né, físicas, e a gente se emociona. E eu me lembrei, a minha mãe também, ela tinha os particulares dela com o Senhor. Minha mãe era a famosa irmã do coque. Ela não usava brinco, não usava batom, não usava maquiagem, nada. Só o coquezinho amarrado. E um dia eu perguntei para ela, falei: mãe, a senhora entende que Deus não deixa as mulheres poderem pintar unha, usar brinco? Ela falou: não, meu filho, eu entendo que isso não é errado. Mas ela falou assim: mas Deus me chamou para que eu possa caminhar dessa forma, para que eu possa me mover dessa forma. E é assim que eu entendi do Senhor, é assim que eu vou me mover. Não acho errado, mas Deus me chamou para caminhar dessa forma. Amém, irmãos? Experiência pessoal obviamente não pode virar doutrina, mas certamente talvez Deus, o nosso Deus, que é um Deus pessoal, Ele não nos trata por igual. Ele nos ama da mesma forma, o amor de Deus é igual sobre todos nós. Mas certamente Deus pode pedir para você uma forma de se mover diferente, uma graça diferente. E nós desonramos a Deus quando queremos comparar a nossa trajetória com a trajetória do nosso próximo e nos movermos de uma forma generalizada, desconsiderando que o Senhor é um Deus o quê? Pessoal. Então talvez esses sejam dias de nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para essa profissão que você me deu? Será que é para eu ser um profissional liberal igual a todos os outros? Será que a minha empresa é para se mover igual todas as outras empresas se movem? Será que a minha família, será que o Senhor tem algo para a minha casa? Obviamente a palavra de Deus revelada, ela é suficiente para nós, amém, queridos? Mas certamente nós estamos lidando também com um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com seus filhos e um Deus que pode liberar instruções para nós, irmãos, amém? Isso aqui não é uma fé onde você tem que orar a todo momento para tomar uma decisão pequena. Qual cor do carro que eu vou comprar? Azul ou verde? Vou orar, meu Deus do céu. Não é sobre isso, irmãos. Mas é sobre você considerar que Deus confiou projetos na sua mão. Deus confiou sonhos na sua mão. E o nosso coração deve se voltar para o Senhor e falar: Senhor, o que é que o Senhor tem através disso que o Senhor confiou nas minhas mãos? E Manoá fez isso. Então, o segundo sofisma, falamos sobre o sofisma da comparação. O segundo é o sofisma da generalização. Existe sim a verdade de Deus revelada, nós somos, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé. Mas também não despreze quais são as direções que Deus tem dado para você para essa estação, para que você se mova de acordo com a palavra, não indo para a direita nem para a esquerda, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Mas certamente o Senhor pode soprar ventos, assim como Paulo certa vez foi pregar ali em Atos 16, e pregar obviamente é um ato mandatório das Escrituras. Mas Paulo diz que ele foi impedido pelo Espírito, ou seja, Paulo se moveu de acordo com um vento que Deus estava ali orientando naquela estação. Então talvez você chegou aqui hoje procurando o Senhor, coloque seu coração diante do Senhor. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que pode te guiar, Ele é um Deus que pode te orientar, Ele é um Deus que pode te dar sabedoria para tomar decisões. Tiago 1,5, está alguém em falta de sabedoria? Peça ao Senhor que Ele dá a todos diligentemente. Amém? Agora quero ler também Romanos 12, 6.
Hoje uma pregação mais temática, vamos passear por alguns textos. Romanos 12,6 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a sua graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Aqui em Romanos 12 nós estamos falando sobre algumas operações do Espírito, né? Formas que o Espírito se manifesta. Didaticamente, a classificação, né, sobre as ações do Espírito Santo, ela tem uma certa elasticidade. Nós podemos falar sobre os dons do Espírito ali em 1 Coríntios 12, podemos falar sobre os dons ministeriais em Efésios 4 e sobre as operações do Espírito em Romanos 12 e em Isaías 11. Não é o objetivo de hoje. Eu só quero que você entenda que o Espírito concede uma dádiva para a igreja. O Espírito concede dons aos homens. E aqui nós vemos, o texto diz assim: nós temos o quê? Diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Ou seja, Deus depositou graça, Deus depositou dons e repartiu no corpo de Cristo. Então, existe uma graça que foi repartida a cada um de nós. E muitas vezes nós caímos no sofisma da vitimização. Não, Senhor, eu não fui agraciado, eu não tenho com o que cooperar, eu não tenho com o que me movimentar, eu não tenho o que compartilhar. E o texto, isso é um sofisma, porque a palavra diz que nós temos o quê? Diferentes dons. Talvez você não tenha o dom do seu próximo, mas certamente é uma medida de graça que foi repartida sobre a sua vida. E aí por vezes nós caminhamos na vitimização, né? Achando que nós não temos nada para cooperar, achando que nós não temos nada para contribuir, para trazer para a mesa do reino de Deus. É o famoso crente 6 horas, né? Irmão, 6 horas por mim. Crente 6 horas. Você fica se vitimizando. Não tem nada para, acho que não tem nada para compartilhar. Irmão, não caia nessa mentira, isso é um sofisma. Existe uma graça repartida para você partir o pão dentro do corpo de Cristo. Amém? E essa graça, irmão, ela foi repartida. Assim como o texto diz, olha, se o seu dom é profetizar, profetize. Use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Nós temos o nosso voluntariado, glória a Deus por isso. Se é ensinar, se Deus repartiu o dom de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim o faça. Olha que dom maravilhoso, o dom de animar as pessoas. Isso aqui obviamente não é um positivismo. Isso aqui obviamente é uma direção do Espírito, é uma palavra que sai encharcada pela graça e que pode tocar o coração de alguém. Se é contribuir, o dom da contribuição. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Obviamente, irmãos, os dons repartidos não são simplesmente para serem usados dentro da igreja, são para dentro da igreja também, mas eles começam lá na sua casa, começam nos seus relacionamentos, nas suas relações. 2 Coríntios 7,6 diz assim: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Olha que maravilhoso. Aqui um exemplo onde uma igreja foi consolada pela chegada de um homem chamado Tito. Então existem pessoas que carregam essa graça do consolo, que carregam essa preciosidade de consolar, de ouvir, de abraçar, de acolher. E esse dom pode ser manifesto nas nossas relações, pode ser manifesto dentro de casa, primariamente. Amém? Então existe uma graça, uma medida que foi repartida sobre você. Nunca pense que você não tem nada para contribuir, nem que seja um abraço, irmão, nem que seja um sorriso, nem que seja um aperto de mão. Existe uma graça que foi repartida sobre a sua vida, para que você abençoe outras pessoas através do dom do Senhor na sua vida. Amém? Então são sofismas que vão se instalando, e aí parece que esse Deus, né, ele entregou tudo para todo mundo e se esqueceu de nós. Não, o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que usa a nossa história, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações. Esse Deus é um Deus pessoal e Ele entregou algo precioso nas suas mãos para que você edifique a igreja, a sua família e todos os locais aonde o Senhor te conduzir. Amém? John Piper vai dizer assim: os dons são a forma concreta que a graça de Deus toma em nossas vidas, para o bem dos outros. Portanto, desperdiçar um dom
é desperdiçar a graça. Quero declarar sobre a sua vida que você não vai desperdiçar a graça que foi compartilhada sobre você, que você vai continuar com seus olhos em Cristo, sabendo que o Senhor repartiu uma medida sobre você e que você não vai reter os dons que a graça distribuíram sobre a sua vida. Aleluia! Então não caia nesse sofisma, porque às vezes a gente vai se distanciando, né? Achando que Deus não esse Deus se esqueceu de nós. Não, irmãos, Ele repartiu algo sobre cada um de nós. Então falamos sobre o sofisma da comparação, da generalização, da vitimização, mas tem também um sofisma que de vez em quando tenta, né, se assentar na nossa mesa, que é o sofisma da presunção. Está lá em Lucas 15, 29. Lucas 15, 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Bom, Lucas 15 conta para nós ali a parábola do filho pródigo, parábola também da dracma perdida e da ovelha perdida. São perspectivas ali que contam para nós a redenção do Senhor. E você conhece essa história. Havia um pai muito rico e ele tinha 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo, de olho na herança, pede para usufruir do direito da herança, vende tudo e vai viver a sua vida, aproveitar esses bens. E quando tudo se acaba, quando, né, os recursos se acabam, ele se lembra do Senhor e diz assim: será que eu posso voltar para a casa do meu pai? Será que ele vai me receber? E aí então esse filho volta, e quando esse filho volta, esse pai o recebe de braços abertos e compartilha com ele uma veste nova, uma sandália nova, e coloca um anel no dedo dele. E o que acontece? O irmão que ficou dentro de casa, o irmão mais velho, ele estava ali envolto numa presunção de acerto. Como ele não havia saído de casa, então ele tinha ali o sentimento de acerto, que de fato ele havia conduzido a sua vida de maneira assertiva e portanto ele poderia se orgulhar disso, estava presunçoso nesse sentimento. E aí, irmãos, o presunçoso, né, a presunção, que é também um sofisma, o presunçoso entra em crise quando a vida deixa de ser linear. Por quê, irmãos? A vida não é linear. Existem acontecimentos, existem fatos que escorrem aos nossos dedos, existem fatos, a vida por vezes prega peças em nós. E o presunçoso, quando ele se avoga ali do seu senso de superioridade, ele acaba se esquecendo da graça do Senhor. E ele diz: olha, todos esses anos tenho servido e você nunca me deu um banquete. No fundo, aquele filho presunçoso ali estava com uma descrença na perceptividade do pai em relação a si. Era como se ele estivesse dizendo: olha, você não se importa com a minha vida como eu achei que deveria. E o pai diz o quê? Meu filho, todos esses anos eu estive aqui. Todos esses anos você poderia ter celebrado a minha companhia. Lucas 15, 31, né? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Era como se aquele pai estivesse dizendo para aquele filho: olha, a sua recompensa é a minha companhia. E por vezes, irmãos, nós caímos também nessa armadilha da presunção, do acerto. Quando acertamos demais, quando temos resultados por vezes favoráveis demais, a gente cai nessa presunção e tira os olhos da companhia do nosso Pai que está conosco e colocamos os olhos nos nossos acertos. E isso também, irmãos, é um sofisma, onde nós pegamos a trilha da presunção e isso por vezes afasta o nosso coração. Tim Keller, no seu livro O Deus Pródigo, diz assim: o filho mais velho não estava perdido apesar da sua obediência, mas por causa dela. Vou ler de novo. O filho mais velho não estava perdido apesar da sua obediência, mas por causa dela. Ele confiava na sua moralidade para controlar o pai e não no amor do pai para desfrutar da comunhão com ele. Então talvez você seja tentado por vezes a cair nesse engodo, nesse sofisma da presunção, mas que nessa noite o nosso coração possa se voltar para o Senhor, sabendo que a graça que foi repartida a cada um de nós, ela é suficiente para que a glória seja somente de Cristo. Amém? E que o nosso coração possa estar alinhado com os olhos na companhia do Pai e não nos nossos acertos. Porque isso revela o quê? Que nós desprezamos a pessoalidade de Deus. Desprezamos a pessoalidade de Deus e colocamos os nossos olhos nos nossos acertos. Mas como nós estamos falando sobre um Deus pessoal, quando nós entendemos que
Tudo veio dele, tudo é por ele, inclusive os nossos acertos. Nós colocamos os nossos olhos na graça capacitadora e não na força dos nossos próprios méritos. Amém? Graças a Deus. Quero ler também Lucas 10, 17. Então falamos aí sobre alguns sofismas: comparação, generalização, vitimização, presunção. E agora também temos o sofisma do ativismo. Lucas 10, 17 diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Aqui é o episódio onde Jesus envia ali 72 discípulos para irem pregar. Eles foram pregar de 2 em 2, em dupla. E eles foram pregar, pregaram e voltaram com um relatório a ser dado para Jesus. E eles dizem: Senhor, a nossa missão foi bem sucedida, deu tudo certo. Nós pregamos, nós expulsamos demônio e nós estamos muito felizes, porque os demônios inclusive se submeteram a nós em teu nome. Ou seja, eles estavam colocando o senso de satisfação em uma missão bem concluída, em uma missão que foi bem exercida ou bem executada. Ou seja, colocando o senso de realização numa atividade que foi bem produzida, bem planejada, bem executada, colocando o senso de concretização no ativismo. E aí Jesus então responde para aqueles seus discípulos. Ele diz assim: olha, glória a Deus por isso, mas contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas alegrem-se porque os seus nomes estão escritos nos céus. Quantas vezes, irmãos, nós caímos também no sofisma do ativismo. Nós colocamos o nosso senso de completude, o nosso senso de propósito na quantidade de tarefas que realizamos, na quantidade de métricas que nós podemos apresentar. E aqui no caso os discípulos falaram: olha, a gente expulsou bastante demônio, era algo aparentemente muito bom. E Jesus vem ali quebrar essa regra do ativismo. Ele diz o quê? Olha, não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Irmãos, como isso é maravilhoso, quando nós entendemos que nós servimos um Deus pessoal, um Deus que nos conhece. Ele é um Deus que não nos mede pelos nossos acertos. Que você acerte bastante, irmão, que você tenha muitos bons números, que você progrida bastante, que o favor de Deus te encontre para isso. Mas quando nós olhamos para a pessoalidade desse Deus, Ele não é um Deus que nos mede pelos nossos acertos, mas Ele coloca em nós o senso de gratificação pela certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso é o que, irmãos? É um Deus pessoal. É um Deus que valoriza muito mais a relação do que a execução de uma tarefa. É um Deus que valoriza muito mais a história que nós vivemos com Ele do que a quantidade de coisas que nós podemos acumular em termos quantitativos ou de tarefas. Nós vivemos uma sociedade muito produtiva, não é isso? Falamos muito sobre desenvolvimento pessoal, e glória a Deus por isso, que você se desenvolva e progrida cada vez mais. Mas que enquanto você progride, que os seus olhos nunca se percam, que o senso de completude ou senso de existência da sua história não está na quantidade de qualificações que você acumulou, mas que está no fato de que você tem um Deus que você pode chamar de Pai, e esse Deus te conhece, esse Deus conhece a sua história, e o seu nome está escrito no livro da vida. Quando esse Deus pessoal se assenta contra o ativismo, Ele diz para nós: o seu valor para mim ainda continua o mesmo, apesar de você não estar conseguindo fazer nada nos dias atuais. O seu valor para mim
ainda continua o mesmo, mesmo na ausência de aplausos externos. O seu valor para mim ainda continua o mesmo, apesar das impossibilidades. Porque, irmãos, convenhamos, talvez chegue um dia para nós, onde nós não conseguiremos mais produzir. E num mundo que nos reconhece tanto pela produtividade que exercemos, pelos resultados que damos, pelos relatórios que damos, como é bom saber que existe um Deus que nos valoriza porque simplesmente somos filhos. Esse é um Deus do que? Pessoal. Talvez você tenha tentado viver uma espiritualidade tentando conquistar o Senhor, tentando apresentar para Ele um currículo. Olha aqui, Deus, o meu currículo. Eu preguei lá no Soma, 5 se converteram, 2 demônios foram expulsos, igual os discípulos. Olha aqui o meu currículo, Jesus. Olha aqui o currículo da minha liderança. Olha aqui como eu sou um profissional bem reconhecido na cidade. Eu sou digno do seu amor. Olha aqui como o meu ministério é frutífero. Olha aqui a quantidade de likes que eu tenho. Olha a quantidade de views que eu tenho. E o Senhor está simplesmente dizendo assim: meu filho, eu te amo não pelos seus números. Eu te amo porque você é meu filho. Como isso é precioso, irmãos. Isso quebra em nós o nosso senso de tentar conquistar Deus. Quantas vezes eu já tentei conquistar Deus pelo meu serviço, me tentando fazer merecedor. E aí sabe o que acontece? Por vezes nós temos medo de dizer não para algumas circunstâncias, porque a gente quer agradar para mostrar serviço. Obviamente que você continue sendo produtivo, mas talvez chegue um dia onde você não consiga produzir ou dar o resultado que você tem dado. Talvez o cenário econômico mude e você não consiga apresentar os resultados no próximo semestre conforme os que você apresentou nesse semestre. O cenário econômico mudou. Balança comercial, o dólar, não sei. Talvez você não tenha as mesmas condições e talvez você não consiga apresentar os mesmos resultados. E aí talvez, sabe o que pode acontecer? O seu senso pessoal, o seu senso de valor pessoal vai dizer assim: mas peraí, eu não entreguei o que eu precisava entregar. E é nesse dia que nós somos confrontados pela esmagadora realidade de um Deus pessoal que nos conhece. Obviamente, irmãos, a graça nos coloca em movimento. Nós não fazemos para merecer, mas porque recebemos, nós simplesmente correspondemos. Mas como é maravilhoso sabermos que temos um Deus que nos ama simplesmente porque o amor dele era imerecido e veio ao nosso encontro. A Bíblia vai dizer o quê? Nós o amamos porque primeiramente ele nos amou. Sabe, não tinha nada de bom no Renato e não tinha nada de bom em você, no seu currículo, para que Deus pudesse falar: mas peraí, esse menino é muito bom, essa menina é muito boa, deixa eu amar ela porque ela de fato merece. Não, irmãos, a Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E por que fazemos? Você acha que Deus precisa do nosso serviço? Assim, de fato, você acha que Ele precisaria das nossas mãos para realizar algum grande feito na terra? Esses dias Deus falou comigo. A Olivinha ganhou uma casinha de boneca. A gente estava montando lá, montando a casinha. Irmão Caio me ajudou. E aí, mexendo na casinha, ela chegou, a Olivinha, né? Mexendo com prego, martelo, madeira. A Olivinha chegou e falou: papai, eu quero te ajudar. Eu falei: filha, não precisa, o papai vai montar para você. Ela falou: não, papai, eu quero te ajudar. Eu falei: então tá bom, então pega essa madeirinha aqui e leva ali no cantinho. E muitas vezes Deus simplesmente nos dá a oportunidade de cooperarmos com o reino dele, não porque ele precisa do nosso trabalho, mas simplesmente pela nossa companhia. Talvez ele esteja falando para você: ô filho, leva essa madeirinha ali para mim. E a gente está se achando, né, o ó do Borogodó, porque a gente está carregando a madeirinha. Ele não precisa, mas ele ama a sua companhia. Óbvio, nós não nos relacionamos simplesmente através do serviço, mas o serviço também, como disse o pastor Gustavo, o serviço é uma janela para a relação. Amém, querido? Esse Deus é um Deus pessoal. John Stott vai dizer: o nosso valor não está no que realizamos para Deus,
mas no que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. Aleluia. Então não caia nesse sofisma da comparação, da generalização, do vitimismo, da presunção, do ativismo e também do ressentimento. Mateus 20:13, vou ler rapidinho. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. E eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Presta atenção. Nós estamos aqui diante da parábola dos talentos. Essa parábola ela é bem profunda, ela tem uma perspectiva escatológica, apontando para o julgamento final, tem uma perspectiva eclesiológica, apontando para os judeus e para os gentios, mas eu quero aqui me ater hoje à perspectiva pessoal. Havia uma vinha, e havia um dono dessa vinha, e ele contratou trabalhadores para trabalharem nessa vinha, e ele contratou trabalhadores em 5 horários diferentes. O primeiro horário foi às 6 da manhã, o segundo às 9 da manhã, o terceiro ao meio-dia, o quarto às 15 horas e o último às 17 horas. O que acontece? Ele chegou para o primeiro e falou assim: primeiro, você vai começar a trabalhar às 6 horas da manhã, eu vou pagar para você o valor de 1 denário, ou seja, o valor de um dia de trabalho. Ele falou: ok, combinado, vou trabalhar até o final do dia. E o texto nos diz que esse dono da vinha vai contratando novos trabalhadores, e ele chega para o último e diz assim: último, você vai começar a trabalhar às 17 horas. E eu vou dar para você também o valor de um dia de trabalho inteiro. Aí, o que acontece? O primeiro falou o quê? Mas peraí, essa conta está errada. Calculando juros, correção monetária, inflação. Ele se avogou. Existe uma injustiça. Ele falou: mas peraí, eu comecei a trabalhar de manhã e vou ganhar o valor de um dia de trabalho. E aquele que chegou no final, sentou na janelinha, vai ganhar a mesma coisa. E aí então, nós vemos ali um ressentimento, né? Dizendo que aquilo era uma injustiça. Mas sabe, irmãos, nessa parábola, todos nós somos o trabalhador da última hora. Todos nós recebemos um favor imerecido. Todos nós não merecíamos a graça que foi repartida a cada um de nós. Eu falei, né? Essa parábola tem uma perspectiva escatológica, mais profunda, eclesiológica também, mas trazendo para o âmbito pessoal. Todos nós estamos numa condição onde éramos trabalhadores da última hora, onde não merecíamos o favor que foi compartilhado conosco. Sabe esse talento que você tem? Sabe o ar que você respira? Você não merecia, eu não merecia. Sabe essa graça que foi compartilhada? Sabe a sua casa, sabe a sua família, sabe tudo que Deus compartilhou com você? Você é um trabalhador da última hora. Sabe? Então, a parábola não é sobre a graça que faltou na vida dos primeiros, mas sobre a graça que superabundou na vida dos últimos. Aleluia. Martin Lloyd Jones vai dizer assim: Deus não nos trata segundo o que merecemos, mas segundo o que Ele é. A bondade do Senhor não é limitada pelo nosso senso humano de justiça. Então não caia nesse sofisma do merecimento. Todos nós recebemos uma graça imerecida. João 21:18 diz assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então presta atenção aqui. Aqui, Jesus, em João 21, está se reencontrando com Pedro, restabelecendo a conexão com Pedro e dizendo, né, apontando que Pedro morreria ali por uma morte cruel. E ele diz assim: então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem amava o seguia. E este era o que se inclinava para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Então presta atenção o que está acontecendo aqui. Jesus está revelando para Pedro a forma de morte que ele teria. E quando Pedro está ali recebendo, né, essa perspectiva, Pedro vira para o lado e fala assim: mas peraí, João estava do lado. E Pedro pergunta: mas e quanto a João? O que deverá acontecer com ele? Ou seja, Jesus tinha acabado de revelar uma perspectiva para Pedro, e Pedro estava distraído, se preocupando como seria o fim de João. E Jesus diz o que para ele? O que te importa? O que te importa? E quantas vezes, irmãos, o Senhor tem compartilhado conosco direções, percepções, e nós estamos igual Pedro.
mas peraí, Jesus, e quanto à vida do fulano? E quanto o que vai acontecer com ele? A gente vai se distraindo, esse sofisma da distração. Mas em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam voltados para a certeza que o Senhor estará conosco. A gente não precisa ficar se preocupando em relação à vida do próximo. Amém? Graças a Deus. Último sofisma da autocomiseração, João 5,4. Então falamos sobre a comparação, a generalização, a vitimização, a presunção, o ativismo, o ressentimento, a distração e para finalizar, a autocomiseração. João 5,4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali, paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Está acontecendo aqui o famoso episódio do tanque de Betesda. Havia um tanque com 5 entradas e ao redor desse tanque haviam pessoas que estavam doentes, sofrendo de enfermidades. O que acontecia? De vez em quando, nós não vamos ter tempo para deixar isso de maneira mais profunda, mas de vez em quando um anjo aparecia e mexia as águas. E sempre quando esse anjo mexia as águas, a primeira pessoa que entrasse no tanque, essa pessoa seria curada. E havia ali um paralítico que estava há 38 anos, a fila mais demorada da história, né, irmãos? 38 anos esperando que esse anjo mexesse as águas, ele pudesse ser o primeiro a entrar naquelas águas. E ele fala o quê? Senhor, sempre quando o anjo mexe as águas e eu vou descer, eu sou paralítico, ninguém me ajuda e nunca dá tempo de eu ser curado. E aí Jesus pergunta para ele: mas você quer ser curado? E sabe, irmãos, talvez hoje nós tenhamos tanto a aprender com esse paralítico, porque ele não ficou se autocomiserando. E por vezes nós somos tentados a pegar esse sofisma da autocomiseração. Talvez você esteja há 5, 10, 20, talvez 38 ou talvez mais, esperando por alguma intervenção do Senhor na sua história. Aí você fala assim: Senhor, mas peraí, todas as vezes que eu acho que vai ser, não dá tempo, não acontece comigo, acontece com todo mundo e menos comigo. E o que acontece? Quando existe uma impossibilidade terrena, Jesus chega na cena. Aquele paralítico jamais poderia ser curado naquele tanque, porque as pessoas sempre iriam na frente e ninguém colocava ele em primeiro lugar. Mas Jesus chegou na cena. E talvez hoje, em algumas áreas da sua vida, você possa olhar e falar assim: é impossível que isso progrida, é impossível que isso tenha um bom desfecho, é impossível que eu possa provar do favor do Senhor nessa área da minha vida. E naquele momento, assim como no texto, Jesus chegou. E eu creio que Jesus está chegando em algumas áreas das nossas vidas aqui nessa noite. Eu creio que Ele chega, sabe, Jesus não chega atrasado, irmão. Havia 38 anos, mas Jesus chegou. Que o seu coração possa ser renovado nessa noite, sabendo que o Senhor nunca chega atrasado, Ele chega no tempo certo. E mesmo em cenários de impossibilidades, Ele pode realizar aquilo que só a poderosa mão dEle pode realizar. Eu te pergunto, quais são as mentiras que você tem acreditado? Quais são os sofismas que você tem acreditado? Sabe, irmãos, essa palavra não é para nos colocar no centro. Nós não somos o centro, Cristo é o centro. Mas porque entendemos que Ele é o centro, nós entendemos também que esse Deus, Ele se fez carne, veio até esse mundo, se despiu da sua glória para ter um encontro com cada um de nós. Ele é um Deus pessoal, Ele não é um Deus distante. E mesmo sendo tão grandioso, esse Deus se importa conosco. E se nós cremos que Ele é um Deus pessoal, nós não podemos viver como se Ele estivesse distante. Ele é o Deus que nos vê, Ele é o Deus que nos ouve, Ele é o Deus que nos vê no secreto, Ele é o Deus que está conosco. E se Ele realmente é um Deus pessoal, nós não podemos viver como se estivesse distante. Aleluia.